Quinto ano, boa tarde, todos bem? Todos bem? Sim. Sim. Prof. Muito bem. Prof, por Muito que não? Olha só, estamos na página 61, terminando a apostila, né? Paramos no número 3. As ampliações são transformações que mantêm a aparência do modelo. Ampliar é uma operação inversa de reduzir, né? Então, se eu amplio de uma coisa pequena, eu estou ampliando. E se eu for reduzir, eu pego algo grande e vou diminuir, certo? Certo? Certo. O desenho que fazemos fica maior do que o original. Veja como podemos fazer ampliações. Ó, figura original, ampliação 1, ampliação 2. O que mudou da ampliação 1 para ampliação 2? Quadrados aumentaram. É que ficou maior. Os quadrados ficaram maiores, né? Da malha quadriculada e o barco aumentou. Maior. Se eu aumentei o quadrado, logicamente que a minha figura também, a minha imagem também vai ampliar, né? Então, observe atentamente essas ampliações. De que modo elas foram feitas? Quem fez? Ninguém. Ninguém fez? Como é que foi feito essa e essa ampliação, gente? Aumentando os quadrados? Aumentando a nossa malha quadriculada? Ninguém. Vamos ver, vamos botar para cá. Tá, peraí. Ô, prof, Oi. essa A no caderno não fiz, porque aqui tá falando sua turma é um texto coletivo com a turma e com o professor. Eu pensava que a gente ia fazer em aula. Qual que tu tá falando? Enunciar, prof. Aqui, ó, aqui no caderninho. Depois de aqui, né? conversar com sua turma e seu professor, Sim. ajude a escrever um texto coletivo sobre o modo de fazer as ampliações e o copio. Sim. Era tarefa. Sim, era tarefa. Mas então, assim, ó, a gente não vai escrever porque a gente já tá atrasadinho, né? Então, olha só, vamos conversar só. Então, como a gente estava falando, da figura original para a figura da ampliação 1, o que mudou? Ela aumentou de tamanho. Ela A malha quadriculada aumentou. A malha quadriculada aumentou, ok. E da ampliação 1 para a ampliação 2? Ô, prof, e aqui na ampliação 1 adicionou mais quadradinhos. Isso, adicionou mais quadradinhos, né? E na ampliação 2? Diminuiu a quantidade de quadradinhos, mas ampliou os quadrados. Ampliou. Ela deu um up prof, eu acho que a gente já fez a correção dessa página. Não, a gente não fez, era... a gente já fez, sim, que a gente fez isso aqui, né, gente? Claro. Que tarefa, lembra? É na apostila, Isa. Era na página... Obrigada. Peraí, na página... Página 62. 53, prof. Na última aula, a professora mandou tarefa das 52 a 53. Eu e o Muri, a gente fez essa tarefa. Sim, mas aqui também não era tarefa? Não era 61 a 63? Então, tá, vamos primeiro acabar aqui. Vamos primeiro terminar da 62 até a 63, 64, também pedi para vocês fazerem, não pedi? Acho que sim. Pedi. Então, vamos lá. Sim, pedi para terminar a unidade. Isso. Na 62 agora, tá? Na redução e ampliação, os ângulos se mantêm iguais aos do original e as medidas de todos os comprimentos se modificam do mesmo modo. Ou seja, se usarmos o dobro de uma medida, todas serão multiplicadas por 2, né? Se eu usar uma malha quadriculada com o dobro de medida, automaticamente o meu desenho vai ser ampliado o dobro, né?
E se a medida for dividida por 3, todos serão divididos por 3. Então, nas deformações, isso não ocorre, né? Por que acontece? Posso falar a minha? Calma, gente, eu só estou lendo aqui em cima. Nas deformações, isso não acontece, porque eu não aumento o meu... Eu não estou ampliando, né? Eu estou deformando. Vocês destacaram das malhas quadriculadas... As malhas quadriculadas do material de apoio, fazendo as ampliações dessa figura dos 2 modos que aprendeu, depois colhe-as em seu caderno. Fizeram? Sim. A minha tá pronta, ó. Sim, prof. Eu posso falar a letra A, B, C e D? Da 5? Pode. A letra A estica 4 blocos para baixo. Aqui, né? É. Aqui eu tenho 3, né? Então, eu estiquei mais 1, 2, 3, 4. Ok. Na B. Esticado para frente. Estica 3 blocos para frente. 3 blocos. E aqui no meio? Não. 4 blocos para frente, a B. Não, 3 para frente. 1, 2, 3 para frente e 3 para baixo também. E 3 para baixo. Muito bem. E aí a letra D? A letra D diminui a metade de um bloco. Diminui, né? Porque aqui eu tô eu E tô usando a mesma quantidade de bloco, estão vendo? Nessa medida. Só que a medida do meu quadradinho está sendo dividida por... Um quadrado está sendo dividido em 4 quadradinhos, né? Sim. E a letra C engrossa 2 blocos, esticado 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ah, tá, porque eu estico 2 aqui inteiros, né? Isso. Sim. E estico mais para cá. Vocês fizeram assim, gente? Ó, vamos ver o meu aqui, como é que tá, que está igual ao teu, ô Gabriel. Letra A. O letra A, ela é uma deformação, porque aumentou a figura, mas a largura permaneceu igual à figura original. Tá? Ó, Mas pode deixar o meu assim? Pode. Tu falou por bloco, não tem problema. A letra B, ela é uma deformação, por quê? Dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno da figura. Deveria ser dobrada também a quantidade das filas de quadradinhos. Tu só tem que escrever o que é deformação e o que é ampliação, tá, Gabriel? Gabriel? Tá, prof. Tá? Letra C. A letra C, que é essa azul clarinha, ela é o quê? Uma ampliação, porque todas as medidas da figura foram triplicadas, ó. Então, foram adicionadas 2 colunas, como disse o Gabriel. Então, eu tripliquei para cá e tripliquei na largura e na altura, né? E a letra D é uma redução, porque todas as medidas da figura foram divididas por 2. Então, eu dividi o meu quadrado por 2. Sim, prof. Foi praticamente isso que eu escrevi, só que em blocos. Tá. Eu vou colocar lá no grupo essa foto, tá? Para quem não fez... Só deixa eu dar um foco aqui. Pô, se incomoda de fazer pra mim também. Não, por favor. Com a margarina tem. Com margarina, né? Por fora ou por dentro? Os dois. Ok. Já botei no grupo, tá? Aqui, use as malhas de linhas curvas do material de apoio para copiar o barquinho. Observe o efeito de usar quadradinhos com linhas curvas e cole-as em seu caderno. Fizeram? Prof, prof, isso é das malhas quadriculadas eu não fiz. Tinha no material de apoio?
Pra mim tinha, só que só fica agora que eu fui perceber. Ó, essa aqui, ó. Tá, Não é? vou fazer depois. Depois vocês façam essa aí, número 6, com essa malha quadriculada aqui, tá? Tá. E a número 2, que é aqui, ó. Número 2, não, número... Deixa eu ver aqui. Ó, e ali para fazer aqui, ó, destacar as malhas quadriculadas do material de apoio, a número 4, e faça as ampliações dessa figura dos dois modos que aprendeu. Depois colhe-as em seu caderno. Então, olha só, tenho aqui a malha 1, da página 62, e aqui na outra página, a malha 2, tá? Então, vocês teriam que fazer o quê? Esse desenho aqui, ele é o original. Vocês vão fazer uma ampliação e uma... Redução. Prof. E uma redução, isso mesmo. Uma ampliação e uma redução. Ok? Fala. A Gabi falou para te avisar que ela tá sem áudio e que ela fez essa tarefa, mas ela tá sem áudio desde a primeira aula, já aconteceu várias vezes com ela essa coisa, problema com áudio. Tá. Agora aqui, ó, só para nós terminar essa parte aqui, então, para depois a gente voltar lá na frente nas expressões numéricas. Aqui a gente tem receitas e preços. Então, você sabe que para que servem receitas de culinária, certo? Vocês sabem, né? Sabem? Sim. Eu vou saber fazer Então, melhor essa receita. Muito bem. Então, é para que cada prato seja feito sempre do mesmo jeito. Por exemplo, se eu quero fazer um macarrão com molho de carne, para eu fazer novamente esse mesmo prato, eu tenho que seguir o quê? Uma receita. Se eu quero fazer um bolo, como aqui tem um bolo de chocolate. Se eu fizer novamente, fazer esse bolo que está aqui descrito aqui, ó. Se eu fizer o bolo hoje, né, com esses ingredientes que estão aqui, e amanhã eu quiser fazer o mesmo bolo, e eu dividir todas essas medidas ao meio, eu vou conseguir fazer o mesmo bolo? Não. Por quê? Porque a receita é para um bolo inteiro. Ai, prof, só que o bolo vai ficar menor. É para um bolo. Muito bem, o bolo vai ficar... Menor. O que vai acontecer? Uma redução. Porque eu estou reduzindo a quantidade de ingredientes. Só que observem o seguinte. Se eu vou diminuir pela metade o meu bolo, se eu usei 6 ovos, eu vou usar 3 ovos. Se eu usei 3 xícaras de trigo, de farinha de trigo, eu vou usar quantas para fazer meio bolo? Uma e meia. Se eu usar uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de açúcar, quanto que eu vou usar para fazer meio bolo? Como é que é, Pro? Se eu usar para fazer um bolo grande, uma xícara e meia de açúcar, meio bolo eu vou usar quanto? 75 gramas. É meia de açúcar? Vou usar a primeira xícara, a metade, e a meia vou dividir de novo a metade, certo? Porque aqui eu não estou falando quantas gramas tem a minha xícara de açúcar. Se eu soubesse que a minha xícara de açúcar tem tantas gramas, eu podia dizer, vou dividir ao meio, será tantas gramas. Mas eu estou falando em xícara. Bem, quando eu vou fazer a minha medida, cada um tem um tamanho de xícara diferente. Então, eu tenho que sempre... se eu usei a minha xícara grandona,
quando eu for diminuir o meu bolo, eu tenho que pegar a xícara grandona e também usar ela e diminuindo as quantidades. Sempre usar a mesma xícara, certo? Agora aqui, ó, aqui eu tá dizendo 150 gramas de manteiga. A metade de 150. Quanto que é metade de 150, gente? 75 gramas, muito bem. E 90 mililitros de água morna. Quantos mililitros dá a metade de 90? 150. 45 mililitros de água morna. Muito bem. 6 colheres de sopa de chocolate, a metade? 3. 3. 3 colheres de chá de fermento? 2 e meia. Não, metade de 3. Quanto, Rafa? 1,5. Isso aí, Rafa. Então, olha só. Então, só estou dando um exemplo, já que a gente estava lá na redução e ampliação. Aqui eu mostrei para vocês que eu posso fazer a mesma receita, reduzindo ela. Por exemplo, se eu quisesse dobrar essa receita, se fosse 6 ovos, eu usaria 3. o dobro. Eu quero dobrar a minha receita, eu quero fazer bem grandão. Quantos ovos eu ia usar? Fazer o dobro da receita. 12. 3 xícaras de farinha, o dobro? 6. 6. 1 xícara e meia de açúcar? 2. Não. 1 xícara e meia. Quantas? 3 e meia. 3. 150 gramas de manteiga, o dobro? Meu Deus. Quanto que é o dobro de 150 gramas? 300? 300. Quanto que é o dobro de 90 mililitros de água? Ih, vocês estão ruins de matemática, hein, gente? 180. 180. 6 colheres de sopa de chocolate, o dobro? 12. 3 colheres de chá de fermento, o dobro? 3. 6. Então, olha só. Eu fiz um exemplo de uma ampliação de bolo, um bolão, um bolo original, que é esse aqui, e uma redução que a gente reduziu, tá? Só para vocês verem que a gente também consegue fazer isso numa receita, tá bom? Isso eu faço numa receita, isso eu faço quando eu vou fazer uma toalha de mesa. Eu posso pegar uma toalha de mesa pequena, fazer uma grandona, ou fazer uma grandona e diminuir, fazer uma pequena. Não posso? Posso, né? Isso aí. Então, para que cada prato seja feito sempre do mesmo jeito, para que se possa provar novamente aquele mesmo gosto, a receita do bolo a seguir, por exemplo, rende 18 pedaços grandes, que é esse bolo que está aqui. Veja o que Gisele está dizendo. Gisele terá que usar uma quantidade menor de ingredientes, não é? Será que se ela usar apenas 4 ovos e 1 xícara de farinha, mantendo o restante como está, vai funcionar? O que vocês acham? Vai funcionar? Olha o que ela está dizendo. O que ela está dizendo aqui, ó? Isso parece uma deformação do bolo. Por quê? Ela está usando, em vez de 6 ovos, ela botou 4. Em vez de 3 xícaras de farinha, ela botou 1 xícara de farinha. O que pode acontecer com o bolo? O bolo pode ficar todo deformado. Não tem, às vezes, que o bolo não fica bom, não cresce? Ele fica todo deformado, por quê? Ou eu fiz algo errado, ou eu faltou algum ingrediente no meu bolo, tá? Então, isso pode acontecer se eu colocar medidas incorretas. Então, acontece uma o quê? Deformação. Então, para que o bolo menor fique tão bom quanto o grande, é necessário fazer
uma redução das quantidades de ingredientes da receita. Isso que a gente acabou de fazer, né? Essa redução é a mesma feita para as figuras. Se cortar um ingrediente pela metade, tem que cortar todos pela metade, que a gente estava fazendo agora oralmente. Muito bem. Então, escreva a receita para a Gisele, de modo que o bolo menor de 6 pedaços fique com o mesmo gosto daquele grandão de 18 pedaços. Então, olha só, a gente fez a redução pela metade, né? De 6 para 3 ovos, né? Só que aqui, se o bolo tem 18 pedaços, o meu inteiro tem 18 pedaços. 6 pedaços é a metade do meu inteiro? Hein, galerinha? A Gabi botou, eu acho Não, prof, é 1/3 do inteiro. 1/3, isso aí. Muito bem. Então, olha só. Então, quanto que eu vou usar se eu vou dividir a minha receita por 3 agora, né? Se eu usava 6 para o bolo grande, quantos ovos eu vou usar para o pequeno? 6. Eu usava 6 para fazer o bolo grande. 3 para fazer pela metade. E 1/3, como o Arthur falou, quanto que eu vou usar? 3. Não, 3 é a metade. 2. 2, ó. 2 ovos. Se eu usava 3 xícaras para o grande, eu vou dividir por 3. Quantas xícaras de Vai ovos? dar 1 xícara. 1 xícara de farinha de trigo. E quantas de açúcar? É 1,5 para o bolo grande. Meia xícara de açúcar. Muito bem. E é 150 de manteiga. Quanto vai? 50 gramas de manteiga. Muito bem. 90 mililitros de água, dividido por 3. 30 mililitros de água. Muito bem. E 6 colheres de chocolate? São 2 colheres de chocolate. E 3 de fermento, vai quanto? 1 colher de chá de fermento químico. Muito bem. Então, olha só. Aqui está a receitinha. Eu dividindo o bolo, fazendo um bolo apenas com 6 pedaços. Então, se eu pegar essa receita que eu fiz aqui, ó, que o Arthur ditou para mim, né? De 6 pedaços. Se eu pegar essa mesma receita, fizer 3 receitas dessa igual, quantos pedaços de bolo vai me dar? Três receitas dessa. Cada receita dá 6 pedaços. Se eu fizer 3 receitas dessa, quantos pedaços vai me dar? 18. 18, porque cada bolo vai ter 6, né? 3 receitas, 3 vezes 6 pedaços, 18 pedaços. Então tá, então isso aqui eu reduzi a minha receita agora mais uma vez. Primeiro a gente reduziu ao meio, depois reduzimos mais uma vez. Como você fez para calcular as novas quantidades de ingredientes? Explique como você fez. Bem, como a gente fez? Ô, prof, posso falar como eu fiz? Pode. Eu fiz a conta na minha cabeça. 6 pedaços. Daí eu fui multiplicando 6 pedaços, quantidade de 6 pedaços até dar 18. Fiz uma conta, multiplicação, para dar o resultado 18. Daí, pode falar. Eu peguei e fiz 18 dividido por 3, que deu 6. Daí eu peguei e fiz o terço da receita. Isso mesmo, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu dividi o meu inteiro, né?
Sim. Então, cada parte desse bolo, desse inteiro aqui, vai ter quantos pedaços? 6, desculpa. Então, o meu inteiro, que é a receita lá original, ela tem 18 pedaços, né? Isso. 18 pedaços, muito bem. Então, eu dividi em 3, deu 6 pedaços cada um. Então, olha só, as quantidades dos ingredientes são 1/3 das quantidades originais, porque a quantidade de pedaços foi dividida por 3, o que eu fiz aqui, ó. Certo? Até era bom vocês fazerem essa fração aqui, tá? Então, como é que vai ficar essa fração aqui? Agora eu vou perguntar para vocês. Como é que vai ficar essa fração aqui? Cada pedaço aqui. Como é que vai se falar? 6, 18. 18 avos. 6, 18 avos cada terço dessa minha receita. Porque aqui eu estou dividindo, na verdade, a receita, né? Estou dividindo a receita em 3 tamanhos. Na verdade, 3 tamanhos não. Um tamanho só, mas em 3 vezes. A minha receita original está sendo dividida por 3. Então, se eu pegar essa receita que o Arthur ditou para mim, fazer 3 receitas iguais dessa, vai me dar 3 bolos de 6 pedaços cada um. E se eu usar a receita original que está lá em cima, eu vou ter um bolo só com 18 pedaços. Ok? Ok. Yes. Muito bem. Agora ali no lápis na mão. Para representar 2 litros de refresco de caju para seu restaurante, a Milton usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Letra A, quem lê para mim? Posso ler, prof? Pode. Eu queria ler. O refresco que ele fez hoje está acabando. Ele vai preparar mais 10 litros. A quantidade que ele vai preparar é 5 vezes a receita para 2 litros. Portanto, ele vai usar 10. Ele vai usar 5 litros de suco concentrado e 10 xícaras de açúcar? Não. Olha só, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu já botei no grupo essas respostas aqui, tá? Só não fiz... Prof, ele vai usar 5 xícaras de açúcar. Não. Para 10 litros, não? Não, olha só. Olha só, Arthur. Peraí. Vamos por partes. Ó. Prof, é que essa daqui eu não tinha entendido muito bem. Então eu fiquei confuso. Ele vai preparar 10 litros de suco, certo? Ó. 10 litros de suco. 10 litros. Para cada 2 litros, a Milton usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Muito bem. 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. 1000 ml. Então, vamos fazer um quadrado aqui. 1 litro é igual a 1000 ml. Agora, eu vou dividir esse meu litro em 5 partes. Não ficou muito retinho ali, mas 3. Muito bem, então aqui, esse quadrado, vamos supor que é uma garrafa que tem 1 litro de suco concentrado, ok? Cada pedaço desse vai ter quantos ml? Desculpa.
Isso aqui é 1 litro de refresco. Para cada litro ele usa, para cada 2 litros ele usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Então, ele vai fazer 10 litros. Então, vamos dizer, ó, cada parte aqui é 2 litros. 2 litros, 4 litros, 6 litros, 8 litros, 10 litros. Então, aqui cada partezinha eu vou ter 2 litros, ok? Quanto que ele usa em cada 2 litros de suco? Concentrado. Ele não usa 200 ml? Hein, gente? Gente. Sim. Sim. Mais 200 aqui. E mais 200 aqui, certo? Então, olha só. Eu tenho, cada pedaço desse, eu tenho 2 litros de suco. Ainda aqui vai o quê? Em cada 2 litros vai 200 ml de suco concentrado, mais 1 colher de quê? Açúcar. 1 colher, vou botar assim, ó, açúcar. Muito bem. Então, quantas colheres de açúcar ele vai usar aqui? 1, 2, 3, 4. 5. 5 colheres. E quantos ml de suco concentrado? 200, 400, 600, 800, 900, 1000. Então, ele vai usar 1000 ml de suco, que é igual a 1 litro, e 5 colheres de açúcar. Quer ver? Prof, nossa aula já tá quase acabando. Falta 4. Agora entendi, prof. Entendesse agora? Entendi. Então, vamos lá. Vou mostrar a resposta para vocês. Faltamos Ó, 1000 ml ou 1 litro e 5 colheres de açúcar. Entendeu agora? Sim. Agora na última página. Vamos ver se vai dar tempo ainda. Acho que já vai... Ah, falta 4 minutos ainda. Na próxima página, temos um verdadeiro ou falso. Quem lê... Eu vou ler o enunciado e depois vocês leem um cada um e já dão a resposta. Ontem, o Hamilton comprou uma embalagem com 8 garrafas de suco concentrado. Veja bem, 8 garrafas de suco concentrado. E agora a gente não quer saber os ml, agora a gente quer saber sobre pagamento. Ele pagou em 8 garrafas R$36. E hoje ele vai comprar 48 garrafas. Tá? Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas afirmativas falsas. Muito bem. Se ele comprou... Se ele comprou 8 garrafas de suco e pagou 36, quanto que ele vai pagar em 48, será, não? Alguém fez a continha? Quem quer ler a primeira? Quem quer ler a primeira, gente? Hamilton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem. Ó, ontem ele comprou 30... ele comprou 8 garrafas. Hamilton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro, prof. Verdadeiro. A segunda. 8 vezes 6 igual a 48. Isso. Hamilton vai comprar 6 embalagens iguais às de ontem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele vai comprar embalagem igual, né? Hamilton vai pagar 6 vezes o que pagou ontem? Sim. Sim. Sim, ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Próxima. Como o suco de hoje... Não, com o suco de hoje,
ele fará 6 vezes mais refresco do que ontem? Verdadeiro ou falso? A 3 é verdadeiro, fi. A terceira, sim, mas a outra. Com o suco de hoje, suco ele fará fará 6 vezes mais 6 refresco. vezes mais refresco do que ontem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, prof. A quarta também é verdadeira. Falso. Como? Com o suco de hoje, ele fará 6 vezes mais refresco do que O ontem? preço? Porque ele vai comprar 48 garrafas. E a Milton vai pagar R$ 216 pelas garrafas? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. 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 Ó, a continha tá aqui do Tá lado. travada. Oi? O que foi, o Arthur? Prof. Oi, Arthur. Gente, vai acabar a nossa aula. Vocês terminaram tudo? Uhum. Quem não terminou tudo, então vai terminar, tá? Já tá acabando a nossa aula. Deixa eu parar aqui. Peraí.